Olá, vamos começar a nossa aula da disciplina Engenharia de Software 1 do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará. Prototipação é quando a gente desenvolve um protótipo do produto que vai ser entregue, né? Então, esse protótipo ele é uma representação visual do produto. Muitas vezes, ele é construído com o mesmo material que vai ser utilizado para desenvolver o produto. Protótipo é muito comum é, nas fábricas, né, nas montadoras de veículos, quando eles querem testar algum veículo, né, geralmente a gente vê protótipos aí rodando na rua aí, descaracterizado, né? Então a gente vê esses carros. Então, quando a indústria, quando a empresa, ela quer desenvolver algum carro, alguma coisa de teste, ela geralmente faz um protótipo. É apropriado quando o cliente ainda não definiu os detalhes dos requisitos, né? Então, às vezes eu tenho um cliente ali que é muito indeciso, né? Ele quer um sistema, mas ele não sabe muito bem o que ele ainda quer. Então, eu consigo levantar algumas coisas com esse cliente, né? Alguns requisitos, mas não consigo levantar todos os requisitos. E aí eu desenvolvo um protótipo, né? Que aí eu desenvolvendo esse protótipo eu consigo extrair mais informações desse cliente aí, né? O protótipo ele pode ser um esboço em papel de uma tela ou um conjunto de telas, pode ser fotografia eletrônica, pode ser simulação em vídeo de uma tarefa que o sistema vai ter, pode ser uma maquete tridimensional de papel de cartolina, pode ser um conjunto simples de telas vinculadas por hiperlinks. Então o protótipo ele pode ser simples, né? Ele pode ser uma representação simples daquilo que o sistema vai fazer. Então não precisa ser nada complexo demais. E aqui a gente tem um ciclo de prototipação. A gente precisa inicialmente obter os requisitos do sistema, né? Às vezes isso aqui está ainda um pouco complexo, né? O cliente não sabe muito bem o que ele faz, o que ele quer que o sistema faça. Mas eu preciso ter um mínimo de requisitos, pelo menos saber o que o cliente quer, para depois eu começar, né? Eu posso elaborar um projeto rápido, né? Eu obtenho esse requisito, elaboro um projeto rápido, vou construir um protótipo, que aí essa construção desse protótipo o cliente pode entender melhor o que ele quer. Vou avaliar esse protótipo aqui junto com o cliente, então ele vai verificar como está funcionando, né? Se é isso mesmo que ele quer. Refino esse protótipo e aí vou obter os requisitos novamente. Então é um ciclo, né? É um ciclo. Depois que eu fechei esse ciclo, né? Que eu refinei o meu protótipo, eu posso ir para o desenvolvimento do produto. Que aí eu vou ter certeza que certeza não, né? Mas assim, eu vou ter uma confiança maior de desenvolver esse produto. A prototipação na engenharia de software, ela pode ser evolucionária, né? O que é isso? Eu vou produzir um protótipo que eu posso reaproveitá-lo mais para frente. Então, eu desenvolvo os códigos, né? E aí, se o cliente aprovar, eu já tenho um software praticamente pronto, né? Então, eu vou evoluindo, evolucionário, porque eu vou evoluindo esse protótipo até que ele chegue no sistema completo, né? Então, eu produzo protótipo funcional, cujo código vai ser aproveitado depois. Ele vai me possibilitar uma rápida entrega do sistema e ele vai diminuir o tempo entre a especificação e a implementação do software. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo as especificações do sistema, eu vou construir o sistema de protótipo, vou utilizar esse sistema aqui junto com o cliente, e aí ele vai me informar se está tudo bem, se não está. Se o sistema estiver adequado, o cliente me informa, não, está adequado, eu vou entregar o sistema. Se não está adequado, eu volto, desenvolvo as especificações de novo, construo o protótipo, utilizo o sistema protótipo, e aí eu faço isso até que o sistema esteja adequado ao que o cliente quer. E aí eu entrego o sistema para o cliente.
Tem um outro tipo de prototipação que é a prototipação descartável. O protótipo aqui ele serve principalmente para esclarecer as dúvidas dos clientes quanto aos requisitos. Então eu faço isso na fase de requisito, né? Quando eu estou fazendo o levantamento de requisitos, aí eu desenvolvo um protótipo para que o cliente possa ver aquele protótipo, né? O visual é muito melhor para o cliente ver se é aquilo que ele quer, e aí ele verifica se é aquilo, né? Mas como é uma prototipação descartável, tem que ser muito rápido, né? Então, assim, é bem na fase de análise de requisitos mesmo, né? Então, eu vou fazer a análise de requisitos com o cliente, vou desenvolver o protótipo, vou avaliar esse protótipo e vou desenvolver um protótipo aqui executável, mais especificações do sistema, tá? Quando eu desenvolvo esse protótipo, eu posso utilizar alguns componentes reutilizáveis e aí eu posso desenvolver o software final, ou posso executar aqui criar aqui o protótipo executável e depois desenvolver um software final. Eu vou validar esse sistema aqui com o cliente e faço a entrega. Mas geralmente o protótipo ele é descartado, tá? Então quase nada se usa do protótipo que foi utilizado aqui no levantamento dos requisitos. Quanto à classificação de protótipos, eu posso classificar eles de duas formas, como baixa fidelidade ou como alta fidelidade. Os protótipos de baixa fidelidade geralmente utilizam materiais que estão longe da versão final, então vai ser materiais aí bem básicos, né? Esse tipo de protótipo ele é uma representação artística que omite bastante os detalhes do produto real. Então ele vai ser de longe assim parecido com o produto real. Então ele não vai ser parecido com o produto real. Então o cliente ele precisa ter a noção disso. São simples, baratos, de fácil produção e alteração, facilitando dessa forma a exploração e os testes de ideias. Então quando eu estou com o cliente lá e eu desenvolvo um protótipo de baixa fidelidade, o meu objetivo é que esse cliente ele tenha uma ideia daquilo que o sistema vai fazer. E não vai ser fidedigno. Então, ele é barato e por ele ser barato assim, a gente pode modificar isso aí da forma como o cliente quer. Esse tipo de protótipo nunca são desenvolvidos com o objetivo de serem incorporados no produto final. Então, geralmente, eu não utilizo esse protótipo quando eu vou desenvolver o produto final. Quais são as vantagens disso, né, de eu ter um protótipo de baixa fidelidade? O custo para desenvolver esse protótipo ele é reduzido, então eu gasto menos, né? Menor tempo de desenvolvimento, então eu vou desenvolver ali rapidinho, né, numa cartolina, num papel, em fotos, aquilo que eu quero, né? Então eu gasto pouco tempo para desenvolver aquilo. É eficiente na hora de esclarecer os requisitos de interface. Então, às vezes, o cliente ele não sabe muito bem como ele quer aquela interface, né? Ou às vezes ele sabe na cabeça dele, mas ele não conseguiu passar ainda para o engenheiro de requisitos isso aí. E aí, quando eu desenvolvo um protótipo, ele consegue visualizar e me informar se é aquilo mesmo que ele quer. E facilita os testes e as opções de design. Então, eu consigo fazer testes ali com o cliente. Quais são as desvantagens, né? São de pouca utilidade depois que o documento de requisito está pronto, né, ou avançado. Né? Então, assim, depois que eu levantei esses requisitos com o cliente, eu não vou utilizar muito esse protótipo de baixa fidelidade. Uma definição incompleta ou limitada, né? Então eu não consigo aí definir muito bem como vai ser esse software no futuro, né? Então, assim, ele é realmente de baixa fidelidade, então o cliente ele tem que entender isso. Verificação limitada de erros, por ele não estar completo, né, eu ainda vou ter muitos erros nesse protótipo. Especificação pobre para codificação, então, assim, eu não tenho muitos códigos implementados. E utilidade limitada para teste de usabilidade. Então, assim, o cliente ele não consegue utilizar esse software, né, nesse momento, né, esse protótipo.
Então ele vai ver ali telas que são geralmente estáticas, né? E aí a gente vai ver isso mais para frente. E os protótipos de alta fidelidade, né? São aqueles que realmente se assemelham com o produto final, né? É um protótipo ali que o cliente vai ver aquele protótipo e é como se ele estivesse realmente vendo o sistema, né? Então, geralmente utilizam as mesmas técnicas e materiais que o sistema final. São protótipos que são indicados quando os objetivos são de venda de sistema ou de testes ou de problemas técnicos, né? Então, quando eu tenho um protótipo desse tipo, geralmente o vendedor, né, ele vai visitar lá o cliente, ele já leva esse protótipo para mostrar o funcionamento disso para o cliente, né? O protótipo geralmente ainda tem funcionalidades limitadas, né, logicamente, porque senão seria o sistema completo, né? A gente tem que pensar aqui que é um protótipo, por mais que ele seja de alta fidelidade, ele não é o sistema, então ele ainda pode ter falhas, ele não vai ser fiel realmente ao sistema, não é o sistema pronto, e aí ele pode, geralmente ele não está totalmente implementado, né? Então o cliente ele tem que ter essa noção. Quais são as vantagens desse protótipo, né? Desse tipo de protótipo? Possui funcionalidades semelhantes às do sistema final. Então você consegue fazer com que o seu cliente ele realmente teste esse sistema, imaginando que ele está utilizando um sistema final. Ele permite uma definição completa de navegação, então o cliente ele pode navegar nesse sistema como se ele estivesse realmente navegando no sistema final. Ele permite um alto grau de interatividade com o usuário, então o usuário ele pode interagir com esse sistema. Ele permite a exploração e testes diversos com um elevado grau de realismo, né? Então é um grau de realismo aí que o cliente vai ter quando ele executa esse tipo de protótipo. E ele pode ser um documento dos requisitos, né? Então o protótipo ele geralmente é um documento fiel dos requisitos que esse cliente levantou ali. E ele ele geralmente facilita a venda da ideia do sistema final. E quais são as desvantagens desse tipo de protótipo, né? A gente tem aí custos maiores de desenvolvimento, né? Então eu gasto mais para desenvolver um protótipo desse tipo. Elevado tempo de desenvolvimento, então eu preciso gastar mais tempo, né? Eu demoro mais para desenvolver esse tipo de protótipo. Pode aumentar demais a expectativa do usuário, né? Então, se esse protótipo for feito de forma errada, o cliente pode criar uma expectativa além do que o software realmente vai fazer, né? Então, muito cuidado com isso. Não serve para coleta de requisitos, né? Porque como é um protótipo de alta fidelidade, o requisito ele já tem que estar pronto. Aí a gente vai falar de alguns tipos comuns aqui de prototipação, né? A gente tem aqui um tipo que é o wireframe. O wireframe ele é uma representação de baixa fidelidade. Então percebam aqui que ele pode ser feito aqui no papel mesmo, desenhando um rascunho, né? É um desenho aqui, feito à mão mesmo. Ele deve demonstrar claramente os principais grupos de conteúdo, então o que o sistema vai fazer, a estrutura de informação, onde vai estar cada coisa, então eu tenho uma tela aqui inicial, que vai me levar para uma outra tela, então aqui seria o onde, uma descrição e visualização básica da interface e interação do usuário. Então como que o sistema vai fazer isso? Quando eu clico aqui, ele vai me levar para essa tela, né? Então esse é o como. Então é um tipo assim de protótipo, né, que é um rascunho. Então eu mesmo vou lá, sento com o cliente, desenho lá as telas mais ou menos de como que ele quer. Então perceba que realmente isso aqui é baixa fidelidade, né? Nunca que o sistema ele vai ser realmente dessa forma. Então aqui eu vou desenhar. Tem um outro tipo que é o mockup. É uma representação que pode ser de média ou alta fidelidade, tá? Só que percebam que aqui é uma representação estática, tá? Então, são fotos.
são prints que eu tiro do sistema e vou mostrando para o cliente. Então não tem muita interação. Muitas vezes é um rascunho bem próximo do design final. Então eu consigo mostrar o design para o cliente. Representa a estrutura de informação, visualiza o conteúdo e demonstra principais funcionalidades de forma estática. Então lembrem disso, é de forma estática. O cliente não vai conseguir clicar aqui e isso levar ele para outra tela. Não. Então é uma forma de você mostrar o sistema para o cliente, tela por tela. Né? Então você vai explicar cada tela, o que cada tela faz, mas você não consegue realizar esse tipo de interação com o cliente. E aí a gente tem um outro tipo que é o protótipo web. Esse sim, ele vai simular a interface de interação com o usuário. Né? Então eu consigo fazer aqui uma simulação real. Né? Eu consigo com que o usuário ele consiga clicar, ele consiga utilizar esse sistema conforme ele fosse estivesse utilizando o sistema real mesmo. Né? Deve possibilitar ao usuário experimentar o conteúdo e interagir com a interface. Então, o usuário ele vai conseguir realizar essa interação. É bom para teste de usabilidade. Então, para saber como que o sistema, como que o usuário vai interagir com esse sistema, seria o ideal o protótipo web. Para programas web, normalmente é utilizado HTML e CSS. Né? HTML e CSS por ser muito simples de implementar. Então, geralmente se utiliza esses dois códigos aqui para desenvolver esse protótipo. E aí o cliente consegue fazer essas interações. Quais são os benefícios de utilizar uma prototipação? Né? Eu consigo aqui sanar os equívocos entre usuários e os desenvolvedores. Então, quando eu fiz lá o levantamento de requisitos, provavelmente deve ter tido algum equívoco que o usuário, né, às vezes ele falou ou pensou que falou, né? Então sempre tem disso. E aí quando eu desenvolvo a prototipação, eu consigo sanar esses equívocos, né? Serviços que foram esquecidos podem ser detectados. Ou então serviços que estavam muito confusos, né? Então, geralmente, alguns serviços que o cliente esqueceu de colocar, ele pode ser detectado aqui na prototipação. Um sistema funcionando está disponível nos primeiros estágios do processo de desenvolvimento. Então, geralmente, aqui eu tenho um sistema funcionando para o usuário testar. Então, ele consegue realizar esse teste como se ele estivesse utilizando o sistema mesmo. O protótipo ele pode ser utilizado para treinamento do usuário e para teste do sistema, né? Já que o protótipo o fidedigno, né? Nesse caso aqui seria o protótipo do tipo fidedigno lá. Eu posso pegar ele e utilizar ele como teste. Então o usuário ele vai realizar testes nesse protótipo aí. Maior aproximação do sistema com as necessidades do usuário. O usuário ele vai conseguir verificar se é aquilo mesmo que ele precisa, né, nesse momento. Então eu não espero o sistema ficar pronto para o usuário informar para mim se é isso mesmo que ele está precisando. E a melhoria na qualidade do projeto. Né? Então esse aqui eu consigo melhorar significativamente o meu projeto. Então, assim, com o protótipo, eu consigo ver as falhas que estão sendo feitas, né, que estão sendo executadas, e melhorar isso antes de entregar o projeto para o usuário. Melhoria na facilidade de manutenção. Né? Então, eu consigo depois facilitar a minha manutenção desse software. E redução no esforço de desenvolvimento. Como eu tenho o protótipo já desenvolvido, eu gasto menos tempo depois desenvolvendo o projeto como um todo, né? Porque eu já tenho ali um exemplo de como isso está funcionando, né? Problemas da prototipação, né? Tudo tem o pró e tem os contras, né? Então a gente tem alguns problemas aqui.
Algumas vezes o custo do protótipo pode ser muito alto e viabilizar esse protótipo, tá? Então, assim, às vezes quando eu crio um protótipo, o custo dele pode ser tão alto que é melhor eu criar o sistema de uma vez, né? Porque eu vou criar aquele protótipo, vou gastar muito e depois isso vai ficar muito alto, né? Esse custo vai ficar muito alto. Geralmente o cliente tende a confundir o protótipo com a versão final do sistema. Então, isso precisa ser explicado para o cliente, que isso é só um protótipo, que não é o sistema, não é uma versão do sistema, é só um protótipo. Então, ele pode levar isso para o lado positivo ou negativo, né? Ele fala assim, se o protótipo estiver muito ruim, ele pode identificar e verificar que o sistema vai ficar muito ruim. Se o protótipo está muito bom, ele pode criar uma expectativa muito grande do sistema e às vezes não é essa a funcionalidade que o sistema vai fazer, né? Então, muito cuidado com os protótipos que vocês vão desenvolver e que vocês vão mostrar para o cliente. E expliquem muito bem que isso é um protótipo e não uma versão do sistema. Bom, eu deixei aqui algumas referências sobre protótipo. Fiquem à vontade para aprofundar essa parte da disciplina. Era isso a aula de hoje. Muito obrigado e aguardo vocês para a próxima aula.